tarde a todos. Queria cumprimentar rapidamente o senhor presidente da Comissão Especial, deputado Joaquim Passarinho, cumprimentar o relator, deputado Onyx Lorenzoni, pedir licença aos senhores para cumprimentar os deputados que muito me honram aqui com a presença, porque vê-los aqui me faz lembrar da minha própria história. Eu sou promotor de justiça em Minas Gerais, fui secretário de Segurança Pública no estado de Mato Grosso e sou natural de São Paulo. Eita. E vi nessa bancada aí os deputados Adilton Saquete e Nilson Leitão, do meu querido Mato Grosso, a deputada Bruni, também do meu querido estado de Minas Gerais, e os deputados Mendes Tame e Carlos Sampaio, do meu estado natal, que é São Paulo. Então me fez lembrar do meu passado, da minha história, e eu gostaria de cumprimentá-los a todos e agradecer a presença. Senhor presidente, eu gostaria de, como são 10 medidas de combate à corrupção, pedir licença ao senhor para fazer também 10 sugestões. 5 em relação ao projeto já escrito e outras 5 novas para que a comissão pudesse também se debruçar, todas elas levando em conta a minha dupla experiência. Primeiro, como promotor de justiça, como usuário da ferramenta, como soldado da linha de frente. Situações que eu vivi, que eu senti falta à época de uma ferramenta nova, ou algumas outras que eu tinha à disposição, mas não tinha treinamento suficiente para usá-la. E outras tantas da época de secretário de Segurança Pública no aspecto de políticas públicas de combate à corrupção. A primeira delas é em relação a esse tema, aumento de penas em relação aos crimes relacionados à corrupção. Eu acompanhei boa parte dos debates pela internet, vi que o deputado Onyx Lorenzoni tem se tornado aí quase um jurista, do tanto que tem dominado os institutos, debatido os institutos, e eu vi que esse tema sobre aumento de pena ele é um tema muito citado, sobretudo com um jargão, um brocardo de que não é a quantidade de pena que inibe a conduta, mas sim a sua efetividade, sim a sua rapidez. Eu discordo frontalmente desse pensamento, porque fosse esse pensamento o vigente, nós poderíamos reduzir ao mesmo patamar todas as penas do Código Penal, homicídio, extorsão mediante sequestro, estupro, igual a um desmate ilegal. E aí eu gostaria de saber quem aceitaria esse tipo de tratamento. Então, o que resolve o problema é, sim, a efetividade, a rapidez, a velocidade na punição, mas também o critério da proporcionalidade, que faz com que lesões leves tenham penas leves e com que lesões graves tenham a repulsa grave do Estado. E caso o parlamento considere a corrupção algo que toca a sociedade brasileira como um todo, um crime não só contra um direito individual, mas contra um direito difuso e coletivo, que é o direito do cidadão de ter agentes públicos que mantenham zelo em relação à coisa pública, é absolutamente legítimo que o parlamento se debruce sobre isso e crie, sim, penas maiores para esse tipo de conduta. A minha preocupação é em relação a 2 questões sobre quantidade de pena. A primeira é que não basta falar do ponto de vista matemático da pena. É necessário compreender as consequências daquele quantum de pena. Por que eu falo das consequências? O sistema penal ele vem estabelecido com uma gradação, basicamente de 0 a 2 anos, crime de menor potencial ofensivo, juizado especial. 2 a 4, regime de cumprimento de pena aberto. 4 a 8, regime de cumprimento de pena semiaberto, acima de 8, regime de cumprimento fechado. E não raro o deputado estabelece uma pena de 3 anos ou 4 anos e considera que seriam 4 anos no regime fechado. Mas é necessário compreender que 3 anos, de cara, já é regime aberto. E não só aberto, como sujeito à substituição de pena, porque não praticado com violência ou grave ameaça. Ou seja, caso o parlamento queira trabalhar nessa vertente de aumento de pena, é necessário compreender que não basta o quantum a matemática, mas muito relevante é também a questão do regime de cumprimento de pena. E o regime é automático no Brasil acima da pena de 8 anos. Daí aquele dispositivo que estabelece as penas maiores em corrupção, que eu adiro a esse raciocínio, senhor relator, de corpo e alma, que é a pena
relacionada à gradação da gravidade da lesão, até 100 salários mínimos, de 100 a 1.000 salários mínimos, superior a 1.000 salários mínimos, porque você tem desvios milionários com penas altas e desvios mais leves com penas baixas. Você respeita religiosamente aí o princípio da proporcionalidade. Mas aqui um último comentário em relação à quantidade de penas, levando em consideração a torrencial jurisprudência dos tribunais superiores e da justiça de piso de primeiro grau, que é a política da pena mínima. O Brasil adotou, por suas razões ideológicas, uma estratégia de pena mínima. Doutor Toron, meu companheiro de mesa, já fez muitos júris e sabe que um júri triplamente qualificado, caso não seja um júri midiático em que a pena naturalmente vá lá em cima, a pena ficaria entre 13, 14, 15, 16 anos no máximo, sendo que a baliza é de 12 a 30. Ou seja, o nosso Poder Judiciário ele tem uma tendência natural a deixar a pena no piso. Por essa razão, caso o parlamento queira aumentar a pena, não é razoável que se aumente no patamar máximo, porque no máximo nunca se chega. É mais inteligente que se aumente o mínimo, porque é ali onde os tribunais sistematicamente permanecem. Então, como tem um enriquecimento ilícito de sugestão de pena de 3 a 8, dificilmente nós teremos um enriquecimento ilícito com pena de 8 anos. Ficaria entre 3, 4, 5. Se quiser uma resposta mais rigorosa, é melhor colocar de 5 a 8 do que de 3 a 8, porque em 8 não chega nunca. É mais ou menos um homicídio, de 12 a 30. Se quiser pena mais rigorosa para o homicídio, é melhor colocar de 20 a 30, porque se não fizer assim, a jurisprudência nacional sinaliza nesse sentido. Um outro detalhe, relator, que eu não vi no projeto e me deixou preocupado, é que o regime de pena ele vem estabelecido pelo artigo 33 do Código Penal em razão da natureza da pena privativa de liberdade estabelecida, reclusão ou detenção. Reclusão admite os 3 regimes, detenção só 2, aberto e semiaberto. E a pena prevista no preceito secundário dos tipos não traz a estratégia, a palavra explícita reclusão. O que quer dizer que, se permanecer da forma que está, nós só teremos regime aberto e semiaberto para os crimes de corrupção. Então, a sugestão é incluir a expressão reclusão. Eu estou dizendo agora, no novo projeto, da forma que ele está. Então, só explicitar a expressão reclusão para que o regime de pena possa ser também o fechado. No silêncio, seria detenção, e a detenção só pode ir até o semiaberto. Talvez tenha sido um detalhe, uma omissão aí, ou uma falta de atenção nessa redação. No enriquecimento ilícito, não há ali, é exatamente só prisão. Pois bem, um outro detalhe, senhor presidente, que eu gostaria de mencionar, e aqui, considerando a presença dos deputados federais, mas que representam seus estados, é que todas as perdas, elas estão direcionando a perda para a União. É uma praxe da legislação federal destinar a perda em favor da União. Mas imaginemos uma corrupção de determinado município do interior de Mato Grosso. Sinop. Subtração de recurso público municipal. A coisa mais razoável que o sistema precisa compreender é que esse dinheiro subtraído, ele retorne para o município de Sinop e que lá se apoie uma política pública contrária à corrupção. Esse dinheiro no Caixa Federal, na União, ele dificilmente retornaria para aquela realidade daquela sociedade vitimada. Então, a minha sugestão é que a perda seja em favor do ente federado vítima, seja a União, sejam os estados, sejam os municípios. Dessa forma, eu acredito que nós temos um princípio de retorno do recurso público desviado para aquela sociedade que foi atingida. Uma outra sugestão que me preocupa um pouco, já que o tema não mexe só com corrupção, mas com todo o sistema penal, é em relação ao rol de crimes, números clausos do artigo 4º, que altera o 91A, que estabelece um número determinado de crimes em que haverá uma perda também do patrimônio lícito do autor da infração. Caso se considere o rol taxativo do artigo 4º, crimes patrimoniais de grande monta ficariam de fora da devolução. Cito aqui o exemplo clássico daquele furto
fantástico do ponto de vista operacional do Banco Central, acontecido no estado do Ceará, um desvio de um recurso público gigantesco e o furto não consta da relação. Cito aqui casos de estelionatos milionários também acontecidos em que não há essa perda. Daí a minha sugestão, senhor presidente, que, como cláusula de fechamento do dispositivo, exista uma previsão de qualquer ilícito que tenha vantagem patrimonial ensejar essa perda do patrimônio lícito do autor da infração. Porque quando se trabalha com a estratégia de rol fechado, você não consegue abarcar todas as potencialidades da realidade. Então é recomendável que se aumente, como último dispositivo, a ideia de vantagem patrimonial a ser retornada. Prosseguindo nas sugestões do projeto estabelecido, há uma incompatibilidade entre o artigo 4º, que altera o 91A, inciso 1º, e o artigo 39, porque o 39 fala que esta lei não se aplica ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. E o 91A, inciso 1º, fala do tráfico ilícito de entorpecentes. Então, só para criar uma coerência interna do projeto, ou ressalvar o 39A, ou corrigir o 4º, inciso 1º, para que haja uma coerência interna dentro do dispositivo. E uma última observação pontual em relação ao texto, que é sobre o teste de integridade. Já vi que o tema é polêmico, foi debatido exaustivamente aos senhores, mas não poderia deixar passar a oportunidade para declarar de público a minha posição pessoal, de que caso o teste de integridade venha a ser implementado com o que eu concordo, o seja de modo universal. Não existe teste de integridade só para as polícias, ou só para a administração municipal, ou só para a administração federal. Servidores públicos somos todos nós, submetidos ao império da lei somos todos nós, e caso se implemente a medida, que o Ministério Público esteja submetido, que o Judiciário esteja submetido, porque na administração pública não existe santo, muito menos pelo bottom ou pela carteira que se ostenta. Caso nós queiramos combater o desvio, que o façamos de modo universal, inclusive dentro da minha própria casa, que é o Ministério Público. Passando às sugestões globais, eu invoco a experiência como secretário de Segurança Pública para tratar de um tema que me preocupa em relação ao próprio projeto, senhor presidente, que é o seguinte: não raro o parlamento brasileiro ele se debruça sobre a efetividade dos instrumentos, melhorando de uma forma analógica o motor do carro. E o que se pretende com o projeto das 10 medidas é trocar um motor de Fusca e colocar um motor de Ferrari. Mas não adianta nós trocarmos o motor se não tivermos a premissa básica, que é o combustível para que esse carro ande adiante. E no Brasil, combustível significa política pública eficiente. Eu não tenho a menor dúvida, e falo aqui como secretário de Segurança Pública, que política pública sem recurso é mero discurso. E o que nós corremos de risco, senhor presidente, com o projeto, é termos um sistema e um instrumento altamente eficiente, mas não termos uma política pública e recursos capazes de impulsionar esse sistema adiante para que ele se mostre verdadeiro na vida do cidadão. Basta que a polícia tenha ferramentas poderosas de combate à corrupção. Se a delegacia estiver caindo na cabeça do policial, se nós não tivermos policiais suficientes para fazer investigação, se nós não tivermos investigação em tecnologia para que o laboratório de lavagem de dinheiro funcione, ou seja, um sistema altamente eficiente que não tenha uma política clara e que não tenha recursos públicos capazes de fomentar esse sistema, nós teremos a menina dos olhos, uma metralhadora .50 altamente potente, sem munição para disparar. Daí uma sugestão de que seja estabelecido como política pública dos estados, da União, dos ministérios públicos, dos tribunais de justiça, o combate à corrupção,
e que se encontre uma fórmula na comissão de que recursos sejam direcionados para implantar efetivamente esse sistema. Porque hoje eu posso falar, isso funciona dentro do subjetivismo do agente público. Se o governador quiser, ele tem uma determinação de implantação da Delegacia de Combate à Corrupção. Se ele não quiser, ele não faz. Se o secretário quiser, ele faz. Se o secretário não quiser, ele não faz. Se o Procurador-Geral de Justiça quiser, ele implementa grupos especiais dentro do Ministério Público de combate à corrupção. Se ele não quiser, ele não faz. Nós não podemos ter um sistema novo em que o parlamento se debruce com tanta intensidade e a política pública continue a depender da boa vontade do gestor. Nós temos que tirar esse espaço de boa vontade do gestor e estabelecer isso como uma política pública nacional de enfrentamento à corrupção, com diretrizes claras, mas, sobretudo, com recursos públicos suficientes para impulsionar esse sistema adiante. Caso não tenhamos isso, teremos uma Ferrari sem combustível para andar. Uma segunda questão que eu acho importantíssima vir ao projeto é uma filosofia que eu aprendi convivendo com os homens de farda preta, com os homens do BOPE. Os homens do BOPE não são bons só porque têm armamento de última geração, munição de última geração e fardamento de última geração. São bons não porque têm armamento, mas são bons porque sabem o que fazem e como fazem. Não basta ter munição, é necessário saber atirar. E a prática do combate à corrupção já mostrou um modelo mundial e nacional que dá certo de combate à corrupção, que é o modelo Task Force, é o modelo Força-Tarefa. Nenhuma instituição brasileira sozinho ou sozinha conseguiu enfrentar a corrupção com eficiência, não fosse somando as potencialidades e os perfis e as expertises de cada uma das instituições. E aqui eu falo da soma da CGU com o Ministério Público Federal, com Polícia Federal, com fiscais da União, com Receita Federal, com Receita Estadual. Só deu certo quando sentaram à mesa. Mas, infelizmente, hoje, sentar à mesa é uma decisão individual daqueles que conduzem a investigação. Se quiserem sentar, sentam à mesa e o resultado dá certo. Se não quiserem sentar, não sentam à mesa, cada um faz o seu papel, cada um no seu quadrado, e o resultado final é pífio. Só que aí nós temos uma expectativa social e temos recurso público envolvido. Então é mais do que necessário que o projeto de lei crie, e aqui fica uma sugestão, o princípio da atuação integrada, ou o princípio da atuação por força-tarefa, estabelecendo como obrigação dos autores do combate o compartilhamento de experiências. Harvard estabeleceu que a liderança do século XXI é a liderança colaborativa. E nós não podemos conceber um modelo em que Polícia Federal dispute com o Ministério Público Federal, que dispute com a Controladoria Geral da União, que dispute com Receita Federal, porque isso compromete o resultado final. E seria de bom alvitre que viesse daqui, que viesse do parlamento, que representa a vontade popular, a orientação principiológica de que se trabalhe no modelo de força-tarefa. Porque é esse que se mostrou, ao longo do tempo, aquele que se faz eficiente para o enfrentamento. Caminho para a minha terceira sugestão, que é em relação à investigação criminal no combate à corrupção e no combate ao crime organizado. O que temos hoje no Brasil, senhor presidente, é um modelo Frankenstein. E eu digo Frankenstein porque existem 3 microsistemas que se complementam para que uma autoridade se valha das ferramentas de combate à corrupção. E aqui eu falo do modelo clássico de investigação criminal previsto no Código de Processo Penal de 1941, quando se fala do inquérito policial no título 2, ou dos meios de prova no título 7. Falo do modelo moderno de combate à corrupção, que está previsto na Lei 12.850, que é a Lei de Combate ao Crime Organizado, ali no artigo 3º, onde existe um outro rol de ferramentas.
mas falo também de algo que o cotidiano da investigação convive, mas a legislação brasileira ainda não teve a coragem necessária para regulamentar, que são as atividades de inteligência na investigação criminal. O sistema de inteligência hoje é regulamentado em nível nacional como inteligência de Estado, na Lei 9883, mas quando você adentra uma Polícia Federal, doutor Toron, você passa lá numa salinha e lá está escrito NIP, Núcleo de Inteligência Policial. E isso é bom por quê? Porque você regulamenta uma atividade e ela sai das profundezas do sistema e passa a ocupar a clareza. Porque se não se regulamenta a atividade de inteligência na investigação criminal, está-se a passar uma carta branca para que os maus policiais façam o que querem e você coloca uma interrogação em cima dos bons policiais. Porque como a atividade não é regulamentada, você não sabe até onde é o limite da legalidade ou até onde você está agindo na ilegalidade. Basta-se ter acesso às DENISPs, que são as Doutrinas Nacionais de Inteligência e de Segurança Pública, para se saber que ela começa em 2007, nós temos uma versão 2014, que as polícias usam, que o Ministério Público usa, que o sistema de inteligência financeira usa, mas isso não é regulamentado. Então, a sugestão é que a comissão se debruce sobre esses três sistemas, o clássico, o moderno e o da inteligência, e crie uma coerência de ferramentas para que o Brasil dê um passo definitivo estabelecendo o novo e moderno modelo, fazendo com que a inteligência saia das profundezas do sistema e passe a ser algo claro. O senhor, como professor, doutor Toron, já lecionou sobre inteligência para os seus alunos? Nunca. Como sai um delegado sem saber disso? Como sai dali um promotor? Como sai dali um juiz? Como sai dali um advogado? Só que quando ele entra na delegacia, a primeira portinha que ele tem curiosidade de conhecer é a da inteligência. Porque, em tese, a inteligência é algo místico, né? É algo que resolve como um passe de mágica, e não é. É algo que acontece no cotidiano do sistema de investigação e de combate, e algo que nós ainda não nos debruçamos para regulamentar. Então, fica a sugestão para que a DENISP seja debatida pela comissão e as ferramentas previstas na DENISP também venham como ferramentas eficientes de combate à corrupção, porque a inteligência é, na opinião, desde o mais leigo ao mais experiente investigador, o caminho para se fazer um combate efetivo. Meu penúltimo tema, e aqui eu lhe dou a liberdade, senhor presidente, de ser completamente rigoroso no controle do tempo. Meu penúltimo tema é em relação ao treinamento. Voltando a falar das tropas especiais, não basta saber fazer e não basta ter ferramentas. É necessário que se tenha treinamento exaustivo para que se crie um padrão de atuação no combate à corrupção. E aqui no Brasil, mais uma vez, o que se vê é uma profusão de centros de treinamento. A Polícia Federal tem uma escola, o Ministério Público tem outra escola, a Defensoria Pública tem outra escola, a Controladoria Geral da União tem outra escola, o COAF tem outra escola, e estuda numa escola, mas todos fazem a mesma coisa, alguém faz bem, alguém faz mal. Então eu sugiro para que se tenha um treinamento exaustivo, eficiente, e se ensine, desde os primeiros passos nas carreiras, como fazer o combate à corrupção, dentro de um estándar, um padrão, um modelo nacional de combate à corrupção. E eu falo isso porque muitos de nós, sobretudo os parlamentares, não raro se deparam com promotores de primeiro mês na comarca. E às vezes um inquérito civil mal instaurado ali vai ser uma espada no pescoço do parlamentar para o resto da vida. Uma investigação mal conduzida por um delegado federal, por um promotor de justiça, isso pode comprometer uma biografia limpa de alguém.
E é necessário que haja uma escola, não só para ensinar como fazer, mas também para ensinar quais são os excessos. Para que se saiba fazer, mas o faça com responsabilidade, se o faça com sabedoria. Daí eu sugeri que via Conselho Nacional do Ministério Público, via Conselho Nacional de Justiça, ou via ENCLA, via presença de um membro da ENCLA aqui, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que se estabeleça uma Escola Nacional de Combate à Corrupção e ali se tenha uma formação continuada, um treinamento exaustivo de quem trabalha desse modo. Porque se continuarmos a cultuar esse modelo, de que cada promotor investiga de acordo com a sua formação, de acordo com a sua estratégia, cada delegado assim o faça, nós não teremos uma coerência de atuação. E por último, o tema da moda, que eu faço de sugestão, porque tenho visto isso acontecer no âmbito da Lava Jato, tenho visto isso acontecer dentro da discussão dos advogados, dos promotores, que é o grande X da questão relacionada a acordo de leniência ou colaboração premiada. Qual é o problema posto em relação a esse tema, senhor presidente? Determinado empresário parlamentar praticou um único ato ilícito. Esse ato ilícito terá para ele responsabilidades em 4 frentes. Espraiará no terreno criminal, porque existe o crime de corrupção. Espraiará no terreno cível, porque ele está sujeito à lei de improbidade. Espraiará no terreno da lei anticorrupção, do acordo de leniência da 12846, e espraiará no aspecto político, porque ele estará sujeito a uma potencial cassação de mandato no Conselho de Ética. A pergunta aqui é a seguinte: do modo que estamos regulamentados, não há vantagem para o investigado celebrar um único acordo, porque ele faz a colaboração premiada no criminal, mas fica o acordo de leniência que não foi feito dentro da CGU e ele não resolveu o problema. Ou senão ele faz o acordo no âmbito da leniência da improbidade, mas a colaboração premiada do criminal não foi regulamentada, de modo que você tira um incentivo do investigado, porque talvez a premissa mais sincera de quem se arrependeu é: eu faço, me arrependo, mas faço tudo. Quero o meu problema resolvido na plenitude, não quero resolver um pedaço quando vão ressuscitar um outro pedaço. Daí eu invocar um entendimento de alguns que defendem, a palavra é feia, mas o resultado é simples, a unidade ontológica do ilícito. O ilícito é um só, as consequências é que são variadas. Então é mais do que hora da comissão se debruçar e pensar um acordo único ou global, em que as instituições estejam obrigadas a sentarem todas para definir qual o modelo de acordo, submetendo isso à homologação do Poder Judiciário, para que isso não seja futuramente questionado. Porque ainda que se faça o acordo hoje, uma ação popular pode implodir um acordo de colaboração premiada ou um acordo de leniência, porque pode haver lesão ao patrimônio público. Há uma proposta de devolução de 5 milhões, mas um cidadão acha que 5 milhões é pouco, que o ideal é 8. Então, a lesão, a ofensividade, cabe uma ação popular. Ou seja, hoje não se tem segurança jurídica suficiente para que o investigado assine um acordo global e durma tranquilo naquela noite, porque ele pode, no outro dia, ter esse acordo questionado ou sindicado perante a justiça. Então, é necessário que, diante desses instrumentos ainda individualizados, se encontre um meio termo, se encontre uma forma comum de se ter uma solução global, no aspecto de improbidade, que já vem aqui a sugestão, no aspecto de colaboração premiada, que já está edificado no nosso sistema, o acordo de leniência já está edificado no nosso sistema, mas está faltando a costura, que amarre um no outro e o investigado ou o processado possa dormir tranquilo. Tentando cumprir com o horário e seu objetivo, senhor presidente, senhor relator, essas são as minhas humildes contribuições à comissão
me colocando à disposição e deixando como sugestão ao relator, deputado Onyx, que podemos fazer um sistema duro e rigoroso, porque ouvindo o doutor Toron falando daqui, eu tenho certeza que a defesa terá munição sempre muito forte e sempre virá chumbo muito grosso contra qualquer sistema que se pretenda implementar. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a atenção, me coloco à disposição e muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fábio.